Olá, amores de Cristo, tudo bem? Eu sou Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E nessa manhã nossa família está em festa, porque nossa filha completou 16 anos. E recebemos mais uma notícia, que o Nilson, a Renata e o Luquinha estão vindo para cá para comemorar junto o aniversário da Júlia. E nós acordamos cedo aqui hoje, tomamos café da manhã, a Pipoca ajudou a arrumar a mesa, ajudou a tirar a mesa rapidinho, porque eu já vim aqui gravar o vídeo antes de ir para o trabalho, por isso que eu estou assim de terno e gravata, porque à noite provavelmente a gente vai sair para comer, para comemorar o aniversário da filhona. E hoje eu trago um tema que hoje é muito recorrente, nós ouvimos, ansiedade, e é algo muito sério. Então hoje eu queria compartilhar, segundo a palavra do Senhor, o que fala sobre ansiedade. Para falar com vocês desse tema ansiedade, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24, que diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, achará o estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, ansiedade é algo que acaba fazendo que nós tomemos decisões erradas, precipitadas, e acaba que muitas vezes até gera prejuízos para a gente. E às vezes é algo simples, mas às vezes é algo muito doloroso para nós. Ansiedade é algo que eu mesmo particularmente venho trabalhando. A ansiedade muitas vezes atrapalhou minha vida, fez com que eu machucasse pessoas, que eu tomasse decisões erradas. E a palavra de Deus é algo que vem me trazendo ao centro e vem me equilibrando. Aqui nessa passagem que nós lemos agora, ela mostra um pouquinho da ansiedade de Pedro. Pedro era muito ansioso, eu me vejo muito em Pedro. Pedro era um cara que era ansioso, queria resolver. Quando Jesus estava ali, que foram prender Jesus, ele puxou a espada e queria lutar contra os guardas, cortou a orelha de Malco lá. E Jesus disse que era para usar a espada, mas a espada que Jesus estava dizendo era a palavra de Deus, não a espada propriamente a arma, Mas Pedro, na ansiedade dele, Pedro sempre é um homem que foi muito usado por Deus, converteu muitas almas, foi um grande homem do Senhor aqui nessa terra, mas era ansioso. E aqui mostra uma das partes que Pedro foi ali ansioso. Porque quando os cobradores de impostos chegaram ali, bateram na casa de Jesus, para perguntar se eles pagavam impostos. Então, se eles perguntaram, eles queriam saber se Jesus pagava os impostos ou não. Só que Pedro, na sua ansiedade, já respondeu prontamente: não, eu e meu mestre, nós pagamos impostos. E aí, quando ele entra, Jesus faz aquela pergunta: quem tem que pagar, os de casa ou os de fora? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá em 1 Samuel, nós vemos lá que quando houve a queda do gigante Golias, o rei Saul, que era o rei da época, ele diz assim: quem derrotar o gigante, ele e a sua casa, vitaliciamente, iriam estar isentos de impostos em Israel. E Jesus, como é da descendência de Davi, ou seja, da casa de Davi, que Davi derrotou o gigante Golias, ele estaria isento de pagar os impostos. Por isso que Jesus não tinha que pagar os impostos. Mas como Pedro foi ansioso, abriu a porta e não foi falar com Jesus, ele devia fazer o quê? Quando os coletores de impostos bateram, ele tinha que ir lá e falar: mestre, os coletores de impostos estão aqui, como que nós vamos proceder? Não, nós pagamos os impostos. E Jesus, para não escandalizar, para não dizerem, os coletores de impostos, enfim, que Pedro já tinha dito ali, que eles pagariam os impostos, Jesus disse para Pedro: vai na praia e o primeiro peixe que você pegar, pega um starter na boca do peixe, que era um recipiente, tira ali as dracmas e paga os nossos impostos. Uma dracma naquela época era equivalente a um dia de trabalho de um camponês, de uma diarista, um dia de trabalho.
E então eles tinham que pagar 2 dracmas. E aí ele foi lá e pegou aquele peixe. Mas eu acredito que Pedro, quando chegou ali na praia, aquele peixe não apareceu, ele jogou lá e apareceu, né? Porque Deus trabalha na nossa vida para nos ajudar a controlar a ansiedade, para nos controlar e falar com Ele. Então ali Pedro deve ter ficado algumas horas ali naquela praia, no sol, aguardando aquele peixe prender a linha. Por quê? Porque aí ele ficou meditando, pensando naquele silêncio, o que ele tinha feito. E ali custou que ele pagasse os impostos. Mas muitas vezes nós tomamos decisões que trazem mal para a nossa família, trazem mal para a nossa casa, por ansiedade. E uma forma de lutar contra a ansiedade é quando nós temos que tomar uma decisão, nós falarmos com Deus, porque Ele vai nos dar a decisão correta. E na decisão no tempo certo. Às vezes, quando nós oramos a Deus, né, nós queremos ensinar a Deus como agir. Então, às vezes, a gente está fechando um negócio e a gente fala assim, ora para Deus assim, não, Deus, faz com que aquela pessoa aceite a minha proposta, faça com que aquela pessoa assine o contrato. A gente quer ensinar Deus a agir. A gente tem que orar assim, Senhor, faça o melhor na minha vida, faça a sua vontade, meu Pai, porque o Senhor tem o melhor para mim. Deus sabe como vai agir, Jesus sabe como age na nossa vida, né? Nós não devemos orientar Deus como vai agir na nossa vida, mas é importante nós buscarmos a orientação dele. E a ansiedade, ela nos afasta da decisão de Deus, ela afasta do que Deus tem para a gente, porque a gente acaba decidindo sem falar com Deus. E isso é algo que vem acontecendo há muito tempo, desde o início. Se nós formos lá no livro de Samuel, no livro de Josué, nós vemos o que aconteceu com o povo de Israel. Quem foi Josué? Josué foi quem sucedeu Moisés. Então era um homem experimentado, um homem escolhido por Deus, né? Um homem sábio, que tinha intimidade com Deus. E Israel vinha desbravando grandes nações, derrubando grandes nações, né? Veio derrubando seus inimigos e veio grande fama na região que o povo de Israel era um povo forte, que tinha um Deus poderoso. E os gibeonitas eram um povo fraco e tinha alguns inimigos. E aí os gibeonitas pensou assim, vamos nos ajuntar ao povo de Israel para que a gente não seja destruído pelos nossos inimigos. E aí o que os gibeonitas fizeram para enganar o povo de Israel? Eles pegaram uns pães bolorentos, uns odres de vinho velho, roupas velhas, se vestiram, e eles estavam muito próximos, a 3 dias de distância mais ou menos do povo de Israel. Então eles pegaram roupas velhas, se vestiram, aquele pão bolorento, aqueles odres de vinho velho, e foram até onde estava o povo de Israel. E se apresentaram a Josué, e disseram assim a Josué, Josué, nós sabemos quão grande é forte o seu Deus, né? Como vocês têm comunhão com Deus, e que vocês... nós se orgulhamos de como vocês batalham. E nós viemos de uma terra muito longe, muito longe. Quando nós saímos de casa, esse pão aqui, pegamos na brasa, esse pão quentinho. Olha como está esse pão hoje, todo bolorento. Essas vestes que nós usamos eram novinhas. Olha como estão velhas. Esses odres de vinho eram novos. Olha como está o odre acabado. Por quê? Ali era uma referência de tempo, ou seja... Estavam mostrando para Josué que eles fizeram um grande sacrifício, vieram de uma terra muito longe só para se ajuntar ao povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Josué se comoveu com aquela história daquele povo. E diz que Josué não orou a Deus, não consultou a Deus e simplesmente aceitou os gibeonitas. E aí, 3 dias de caminhada, Josué descobre que os gibeonitas moravam logo ali e que ele foi enganado. Só que como Josué deu a palavra dele de proteger aquele povo, ele não podia mais desfazer, porque um homem de Deus tem palavra. Então naquela ansiedade de Josué ajudar aquele povo, Josué não consultou a Deus e tomou para ajudar aquele povo sem consultar a Deus. E aí todos os inimigos que eram dos gibeonitas passaram a ser inimigos de quem? Do povo de Israel. E aí se ajuntou os reinos que eram contra os gibeonitas e vieram pelejar contra Israel. Então ele pegou todas as provas e todos os obstáculos que os povos gibeonitas tinham, pegou para si. Então ali mostrou que a ansiedade trouxe problemas para Josué, assim como trouxe
aquele problema para Pedro, que Pedro tinha que pagar os impostos por ansiedade. E a ansiedade, eu luto com esse problema, né? A ansiedade é algo que muitas vezes me faz errar, me faz sair da direção de Deus. E a única forma de ficar na presença de Deus é através da palavra. E eu lembro de um episódio, quando eu era jovem, no meu primeiro trabalho, em banco, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha carteira registrada, não tinha esse negócio de menor aprendiz, eu comecei a trabalhar aí em uma gráfica, registrado, tinha 12 anos de idade, né? E eu lembro que quando eu tinha 18, eu já trabalhava num banco, e aí eu fui almoçar com um cliente. O cliente chamou, vamos almoçar e tal. E eu falei, vamos almoçar. Eu trabalhava ali no centro de São Paulo e nós fomos num restaurante. E era um dia bem quente, era um verão, estava bem quente em São Paulo. E nós fomos no restaurante. Chegamos lá no restaurante, sentamos. E aí veio uma pessoa com uma bandeja e colocou um recipiente com água, um potinho com água na minha frente. E eu estava com muita sede. E eu já ali, né, naquela ansiedade, eu peguei aquela água e bebi. Quando eu bebi aquela água, a pessoa serviu também o meu cliente que estava na minha frente. E o meu cliente foi lá no potinho e lavou as mãos. Aquela água não era para beber, era para lavar as mãos, porque a gente ia comer frango frito. E eu fiquei muito constrangido. Por quê? E aí acabei dando risada, era menino, mas por que aconteceu aquilo? Devido à ansiedade. A ansiedade é algo que faz passar constrangimentos assim, mas faz que nós peguemos grandes provas para nossa casa e para nossa família. Então aqui mostra, né, nesse exemplo nessa palavra escrita aqui de Josué, que até para ajudar as pessoas, nós precisamos orar a Deus, né, para poder ajudar da forma certa. Mas também não é para nós endurecer nosso serviço, nosso coração e não ajudar as pessoas. Sim, é para nós ajudarmos as pessoas, é para nós fazermos o bem. Jesus nos trouxe nessa terra para nós servirmos, para nós estar a serviço da obra de Deus, não para sermos servidos, mas na direção de Deus, da forma que Deus preparou para que nós sejamos usados. Então, essa é a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, para que nós não deixemos a ansiedade controlar a nossa vida, que a ansiedade tome a frente da nossa vida. Nós precisamos estar sempre olhando para o alto e buscando fazer a vontade de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha trazido algo de bom para a sua vida, que a sua semana seja abençoada, que você possa tomar as decisões pautadas no olhar do Senhor. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.